Shalom a todos. Estamos em Parashat Kitavó. Nossa Parashá fala sobre os bikurim, as primícias. Escrito quando você vai chegar para a terra que Hashem vai te dar, você vai receber ela como herança. Aí você vai pegar todos os primícias, primeiras frutas que cresceram na árvore, e você vai trazer elas para Jerusalém. Lá em Jerusalém, precisava falar mesmo uma declaração e contar a história. Aí precisava falar Arami Ovedavi. A gente vai entrar nisso, o que quer dizer essa palavra Arami Ovedavi, que Lavan, que ia exterminar Yaakov Avinu, aí desceram para o Egito, eles sofreram tanto, até que Hashem tirou a gente do Egito e trouxe o Am Israel para Eretz Israel, e agora eu trouxe as frutas, assim que falava na declaração. Então a gente vai precisar entender qual é o intuito de contar toda essa história com Lavan, com Yaakov Avinu, com descida para o Egito, sofrimento, os milagres. Por que precisa contar tudo isso? Certo? Então, para explicar essa palavra Arami Ovedavi, na verdade tem muitos mefarshim que tentam entender isso. Arami, alguns falam que o próprio Avraham Avinu que se chama Arami, que estava totalmente perdido, mas porque vai Yered Mitzrayim, que tem a ver, a gente aparentemente fala sobre a descida para o Egito, para a escravidão. Então, muitas explicações. Uma das explicações, Rashi fala que Lavan queria exterminar o povo de Israel quando ele queria matar Yaakov Avinu, e mesmo que no final não conseguiu, é considerado como que se fosse que ele conseguiu. Então, na verdade, é difícil isso. Para que precisa falar, mesmo que ele pensou e considerado como que ele conseguiu? O que quer dizer isso? Então, tem uma explicação que fala assim. A gente sabe a história famosa, Yaakov Avinu queria casar com Rachel, ele trabalhou 7 anos para casar com Rachel. Aí, no dia do casamento, Leá entrou, Lavan colocou a filha dele, Leá, Yaakov Avinu ficou bravo, eu trabalhei para você por causa de Rachel, não por causa de Leá. A gente sabe a história. Os sábios explicam que qual era o intuito de Lavan, só para poder casar também a segunda filha. Tem uma explicação muito profunda, que Lavan tinha um plano que de fato ele pensou fazer, e de fato, de uma forma ou outra, ele conseguiu. O que quer dizer? Falam os sábios, Lavan, ele fazia bruxaria, era bruxo, ele sabia, tinha força do mal, sabia o futuro. Ele falava assim, eu posso causar para os filhos de Yaakov Avinu que no final vão ir para o Egito. Como? Ele falou assim, Yaakov Avinu gosta de Rachel, então o filho de Rachel, Yaakov Avinu vai gostar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar Leá. Tem chance que Leá vai ficar grávida e vai ter filhos antes de Rachel. E aí o primogênito verdadeiro era de Leá, e Yaakov vai tratar o primogênito como o filho de Rachel e não o primogênito verdadeiro, e isso que vai causar a briga, a inveja. Quando Yaakov vindo verdade, ele amava mais Yosef, o filho de Rachel, e já que vai chegar a briga, no final vai Yered Mitzrayim, vão descer para o Egito. De acordo disso, a explicação é assim, a gente sabe na Gemara está escrito que alguém, quem precisa procurar quem? No Shidur, quando alguém quer casar,
O homem que precisa procurar a mulher. Por quê? É considerado como se fosse a mulher, ele perdeu a mulher. A gente sabe que tem, as almas são conectadas para uma alma lá em cima, no momento nascem separados, depois com o casamento eles se unem. Mas é considerado como o homem que perdeu uma coisa, que perdeu a mulher. Ele que precisa ir atrás. De acordo disso, a mulher é considerada como uma coisa perdida, como se fosse que o homem perdeu, certo? Então, Arami vem da palavra também Ramai. Ramai quer dizer enganar. Ele enganou sobre Ovedavi, Milchon Avedá, uma coisa perdida de meu pai Yaakov Avinu, porque ele enganou Yaakov Avinu, a esposa de Yaakov Avinu. É isso que causou que Lea entrou e tinha o Bechor verdadeiro a Rubem. Aí, quando Yaakov Avinu amava mais Yosef, vai de Mitzrayim, foram lá para o Egito. Aí que causou todo o sofrimento lá. Então, o que a gente agora entende aqui? Que como a Israel perdeu Eretz Israel, ele perdeu Eretz Israel como? Por causa da briga entre primogênitos. Quer dizer, já que em vez de dedicar os direitos da primogenitura só para Kadosh Baruch Hu, para Hashem, para trabalhar no fazer os korbanot e tudo isso, eles pegaram a primogenitura para quê? Para ficar brigando sobre isso. Isso que causa para perder Eretz Israel. Causa para perder Eretz Israel, por isso eles foram para o Egito. Por isso a pessoa, quando ele chega lá com as primícias, chega para a primícias, ele fala, ele conta toda essa história, ele fala, sabe como a gente perdeu tudo por causa dos direitos de primogenitura. Tudo que tem a ver os primeiros são mais queridos. Em vez de dedicar isso para Hashem, pegou isso como uma briga pessoal? Não, eu trouxe os primícias, as primeiras frutas, tudo para Kadosh Baruch Hu, para falar que todas as primícias, isso para Hashem, para dedicar para Hashem, só assim vai poder ter Eretz Israel. É assim que precisa avisar, olha como a gente perdeu tudo, agora a gente não vai fazer esse erro. Tudo que tem a ver com Bechor, primícias vai para Hashem, Kadeshlikol Bechor, vai para Hashem. Agora vamos um pouco mais profundo, porque tudo que tem primeiro é para Hashem. A gente sabe no início da Torá, está escrito, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No início, criou Hashem, hashamayim vet haaretz. Quer dizer, o início, fala, nos sábios precisavam falar, o início da criação foi criado o céu e a terra. Essa palavra início é um pouco difícil. Bereshit bara Elokim. Rashi pergunta isso. O que quer dizer isso? A gente sabe que o primeiro Rashi da Torá, Rabi Yitzhak, alguns falam que Rabi Yitzhak, verdade, é o pai do Rashi. Rashi chama Rabi Shlomo Yitzhaki. Yitzhaki é o nome do pai dele. Ele pergunta por que precisava começar a Torá com a criação do mundo. Precisava começar com a primeira mitzvah, Chodesh Hazelachem. Aí fala Rabi Yitzhak, está escrito Koach Maasav Yigid Lamo, Hashem quer mostrar a força dele. לתת להם נחלת גויים, para dar para eles a herança dos goim. O que quer dizer? Quando a Israel vai querer conquistar a terra, os goim vão falar, vocês são ladrões, vocês estão pegando uma terra que não pertence a você. A gente fala, toda a terra, o mundo inteiro pertence a Hashem. Quando ele quer, ele deu para vocês. Quando ele quer, ele tirou de vocês e deu para a gente. Aqui duas perguntas. Primeiro, por que o pastor fala com a sabe Guilherme? A força dele, quer dizer, a criação, precisava falar Guide Leamor, quer dizer Guide Leamor para o povo dele, precisava falar para todos os povos, que está escrito lá Guide Leamor. A segunda coisa, porque ele precisa falar que quando Hashem decidiu, ele que deu para eles. Não é tão importante, o mais importante é que ele quer dar para a gente quando ele quer. Não depende se ele que deu para eles. Por isso que ele tem direito para dar para a gente? Não.
Se pertence a ele, então ele vai dar para a gente. É dele. Porque precisa mencionar que Hashem deu a terra para eles. A resposta é a seguinte: se a gente pensa bem, tudo que tem a ver com início, renovação, tem a ver com Hashem. E isso a parte mais forte que tem. No início de toda a criação não tinha nada. Hashem criou de nada uma coisa. Então isso é o extrato de Hashem, de Deus, só Deus pode fazer. A gente sabe que todas as criações têm uma parte de renovação. Mas mais quando a gente está vendo uma situação nova, aí que tem lá a parte de Hashem. Por isso, cada situação nova precisa dar isso para Kadosh Baruch Hu, dedicar para Hashem, ter uma Kedusha especial. O primeiro filho, dedicar para Hashem. Primeiro animal, dedicar para Hashem. Primeiro fruta, dedicar para Hashem. É isso que fala o pastor. Bereshit, bara Elokim. Essa situação de tudo início, isso é Hashem, está dentro de Hashem. Então, se está dentro de Hashem, precisa dedicar para Hashem. É isso que fala o primeiro Rashi, que ensinar para a gente. Ensinar para a gente, certo, que o fato que Hashem criou o mundo, isso, por isso que ele pode pegar deles, dos goim e dar para a gente. Mas não é isso. Um ponto mais forte, queria ensinar para o Am Israel, através do início de Bereshit, para falar, olha, Am Israel, vocês são queridos, eu vou dar para vocês a terra de Israel que é querida. Mas o que vocês precisam fazer? Vocês precisam dedicar tudo que tem a ver com o início para Kadosh Baruch Hu. Isso que precisa fazer. E quando vocês não vão fazer isso, vocês não vão ter direito para a terra de Israel. É isso que aconteceu. Por isso precisava falar Rashi, quando Hashem tirou do Am Israel e deu para os goim, quando aconteceu? Quando dedicaram uma primogenitura, toda a parte do início, para quê? Para a briga entre as pessoas, se não dedicaram isso para Hashem. Vayered Mitzrayim, desceram e perderam o Eretz Israel. E qual o ponto quando vai ganhar isso de novo? Vai ganhar isso de novo, tudo depende se a gente vai dedicar toda a parte nova que lá tem no extrato da força de Hashem, a gente dedica isso para Hashem. Quando a gente dedica isso para Hashem, a gente é queridos, a gente ganha a terra, a gente ganha a Torá, que é chamada de Reshit, a gente ganha tudo, porque a gente entende que cada coisa nova, cada coisa, o início, é o extrato de Akadosh Baruch Hu que está ficando lá. Nessas primeiras frutas tem um extrato de Hashem. Então, por isso, de novo, a gente está vendo essa mesma palavra de Bereshit bara Elokim. Aqui, velakachta mereshit kol peri adama, o extrato de Hashem. Ve'ata ine veti, agora eu trouxe mereshit, et reshit peri adama asher natata li Hashem. Então, de acordo disso, se todo o ponto é que quando tem no início dedicar para Hashem, isso que a gente faz em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah a gente não fala dos nossos pecados, porque não é a gente agora o mais importante. Que o mais importante é Hashem. A gente dedica esses primeiros dias do ano, a renovação do ano, o dia do nascimento do ser humano, o dia que começou tudo. Por quê? Porque está escrito aí o maratona como se fosse que o mundo foi criado hoje. Na verdade, ele foi criado 5 dias antes. Porque o ponto que o mundo foi criado para o ser humano. Então, a gente, nos olhos do ser humano, foi criado hoje. Porque antes não existia. Então, aqui, o dia de Rosh Hashanah é o início de tudo. Início de tudo, dedicamos 100% para Hashem. Depois que dedicamos 100% para Hashem, aí que a gente, Bezrat Hashem, vai poder ter brachot, Shana Tová, depois a gente tem todos os direitos dos brachot, da fartura e de tudo, porque toda a parte que é início,
com o extrato da mão de Hashem, da força de Hashem, a gente dedica isso, a gente dá isso para Hashem, e depois disso, a consequência que vai ter muito brachot, coisas boas nesse ano, Bezat Hashem que está chegando, assim, através que quando a gente dedica, aí que a Kadosh Baruch Hu vai dar para a gente os brachot. Shabbat Shalom.